Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da Palavra de Deus. E hoje eu quero compartilhar com vocês algo que o Senhor tem ministrado no meu coração já faz alguns dias. A gente tem passado por um monte de coisa aqui na nossa casa e eu também tenho passado por muitas coisas internas no meu coração. E aos poucos eu vou trazendo aqui um pouco para vocês daquilo que o Senhor está ministrando no meu coração. Mas hoje eu quero falar com vocês sobre oração, sobre coisas que colocamos diante do Senhor, que pedimos, que suplicamos, que oramos, mas que muitas vezes não compreendemos aonde aquela oração vai nos levar. E qual zona de conforto aquela oração vai ter que nos tirar para que ela seja de fato respondida. E eu quero passar uma pincelada aqui do que eu tenho vivido. Durante muito tempo, a gente tem orado aqui em casa para a gente terminar a parte de cima da casa. A gente fez um sobrado, assim que a gente se casou, a gente já começou a construir. Então, eu tô nessa maratona de construção há 10 anos, mais ou menos. A gente tem uns 13 anos juntos e 10 anos de casado. E dentro desses 10 anos a gente já tinha começado a construção. E aí a gente foi fazendo aos poucos, levantou, fez um sobrado. Enquanto isso a gente morava no fundo da casa dos meus sogros. Depois a gente se mudou para uma casa alugada. E a gente foi conciliando as coisas com a construção. E quando chegou o Covid, a gente se viu num momento desesperador. E eu por muito tempo falava que eu não ia vir morar nessa casa se ela não tivesse totalmente pronta. Olha só o que Deus faz com a gente, né? E eu também falava que eu não ia vir morar aqui por ser uma zona mais isolada, mais longe da cidade, ser uma zona mais rural. Eu não queria vir morar aqui. Eu falava, eu ir morar lá naquele lugar sem internet, sem nada? Não vou mesmo. E o meu marido sempre super empolgado para vir, sempre empolgado com a construção, e eu não demonstrava esse mesmo valor pela nossa casa. Mas logo que eu me converti, ali pouco tempo o Senhor estava tratando meu coração, tratando coisas no meu caráter e na minha forma de pensar. E nesse meio, nesse turbilhão de coisas que o Senhor estava tratando meu coração, já veio o Covid. E com o Covid, a gente se viu sem emprego, sem dinheiro para pagar o aluguel e sem ter onde morar. Porque por mais que naquela época não pudesse pedir às pessoas que moravam de aluguel para saírem da casa, o, o, o homem que alugava a casa pra gente, ele pediu, porque ele precisava do dinheiro. E a gente não tinha condições de manter o aluguel. Então a gente começou a mexer na parte de baixo da casa, como só era eu e meu esposo e não tínhamos filhos. A gente falou, a parte de baixo da casa vai nos suprir e depois a gente pensa em mexer lá em cima. Nós mexemos na parte de baixo da casa com a solidariedade de algumas pessoas que o Senhor enviou para mover o nosso coração. E hoje eu entendo que tudo isso que aconteceu estava nos planos de Deus, porque foi a partir disso que o meu esposo se converteu. Mas isso é assunto para outro vídeo. E se vocês quiserem saber um pouco da conversão do meu esposo, deixa isso nos comentários, porque esse também é um testemunho muito lindo que o Senhor fez na nossa casa, na nossa família. Então a gente, seguindo a história, a gente decidiu entrar e fazer só a parte de baixo da casa. E com a solidariedade de algumas pessoas, a gente conseguiu terminar e vir passar para dentro. Só que nisso as coisas já se ajeitaram. Tudo isso aconteceu, meu marido se converteu, o sobrenatural veio sobre a minha casa e a gente estava super empolgados porque a gente ia começar a construir a parte de cima. Mas os planos do nosso coração são um, mas o do coração do Senhor é outro. Então a gente quer andar alinhado com os planos do coração de Deus. Então a gente vai sendo levado a isso. E os nossos planos era a gente continuar trabalhando e terminar a casa. Mas nesse meio período eu engravidei. E ao engravidar, o Senhor pediu o meu trabalho. E pedindo o meu trabalho, eu entreguei. E comecei a me dedicar totalmente à minha casa. Isso não é uma questão de regra, de fé e nada disso.
Eu não acho errado mulheres que trabalham fora, mas o Senhor pediu para mim porque eu tinha uma situação com um trabalho que chegava a ser até uma idolatria. Eu era muito feminista antes de ser cristã, então o trabalho entrava numa raiz pecaminosa que tinha no meu coração, e o Senhor foi tratando tudo isso. E eu entreguei o meu trabalho. E quando eu entreguei o meu trabalho e vim para dentro do meu lar, o Senhor começou a me tratar de forma grandiosa. O Senhor começou a me tratar de uma forma que nem sei como explicar, de tão poderoso que foi. E nesse período que o Senhor trabalhou em mim, que o Senhor me conduziu, eu fui orando para que a gente conseguisse subir. Então foram ali 3 anos de oração. A Vitória tem 3 anos. E durante 3 anos eu pedia, Senhor, manda provisão para que a gente consiga terminar lá em cima. Senhor, manda provisão para que a gente consiga subir. E eu ia pedindo para o Senhor nessas orações. E eu fui perseverante nos meus pedidos e na minha oração. E nesse ano, o Senhor me entregou o ministério, o Senhor começou a falar ao meu coração de forma diferente. Comecei a me envolver em projetos com outras mulheres. E nisso o Senhor foi mudando o meu olhar. E aí eu comecei a orar diferente. Eu falei, Senhor, eu quero terminar lá em cima para ter mais espaço aqui em casa, para receber as suas filhas, para receber os seus filhos. Senhor, eu quero que a minha casa seja um ambiente onde eu possa receber essas mulheres e zelar por elas e cuidar delas. E eu fui orando dessa forma. E realmente eu quero, sabe, fazer algo aqui em casa, voltado para mulheres. E eu fui colocando isso em oração. E ao colocar isso em oração, as motivações não eram mais uma motivações para o nosso bel prazer. Apesar de que a gente vai usufruir de tudo isso, as motivações mudaram. E assim o Senhor também começou a estender o seu favor e a sua graça. Porque a palavra do Senhor fala, né? Vocês pedem, mas pedem mal, porque vocês não sabem pedir. E vocês pedem para o seu bel prazer. E muitas das nossas orações, às vezes, são movidas a isso, sem que a gente nem perceba. Nem que a gente nem se toque de que aquilo que a gente está pedindo é para o nosso bel prazer. E não vai edificar em nada a vida do próximo. E o Senhor, Ele quer nos conceder graça para que a gente tenha para derramar. Então, qual o propósito de eu terminar a minha casa se fosse só para o meu bel prazer? Mas, na verdade, a motivação do meu coração começou a se inclinar para um lugar diferente. Então, o Senhor começou a mandar favor, provisão, porque as motivações foram se inclinadas para um lugar certo, para o lugar de servir o próximo, servir a minha família, mas também servir os de fora. E a partir disso, o Senhor começou a mandar provisão, o favor de Deus começou a se estabelecer sobre a minha casa e a gente conseguiu vender o carro, que já fazia um tempo que a gente queria vender, e com o valor da venda do carro, a gente vai conseguir terminar lá em cima e subir esse ano para honra e glória do Senhor. E vai ter mais um espaço aqui embaixo para a gente poder usufruir, para a gente poder receber pessoas, para a gente poder ter mais tempo de qualidade em família com as nossas filhas e também para a gente ter tempo de qualidade em casal, porque atualmente eu, meu esposo e as minhas filhas dormimos no mesmo quarto e isso não é bom. Não é bom para o casal, não é bom para os filhos. E a gente tem ciência disso. A gente separou os quartos, mas com o guarda-roupa, deixou ambientes distintos e separados. Mas mesmo assim, ainda não é algo que a gente gosta de estar dessa forma. E glória a Deus que a gente vai subir, vai ter a nossa privacidade, o nosso quarto, elas vão ter o quartinho delas e a gente tá muito feliz por isso. A gente não vai terminar a casa por completo, ainda vai faltar fazer muitas coisas, terminar por fora, mas são coisas que dá para fazer mais pro futuro. E aquilo que a gente precisa e necessita agora já está acontecendo. E agora a gente entra na parte chave desse vídeo, que é as nossas orações, elas passam por processos. E toda essa história que eu contei para vocês, eu estava todo esse período de 3 anos orando por isso que está acontecendo hoje, para que a gente subisse, tivesse a nossa privacidade, o nosso quarto, para que a nossa casa ficasse mais ampla. E agora isso está acontecendo. Mas enquanto isso está acontecendo, a resposta de oração
não chegou de fato. Eu ainda não estou usufruindo nem desfrutando daquilo pelo qual eu orei. Eu orei para desfrutar da minha casa por completo, eu orei para ter um quarto, né, com mais privacidade com o meu esposo, para a gente terminar lá em cima e subir, mas no meio desse desfrutar tem o processo. Então, todas as vezes que a gente é impelido a fazer uma oração, a gente precisa ter em mente se a gente está disposto a passar pelo processo. E se esse processo não vai nos destabilizar e nos tirar do centro da vontade de Deus. Porque o Senhor quer que nós sejamos mulheres pacientes, amáveis, que nós sejamos mulheres gentis, que nós sejamos mulheres que tratam a nossa família com amor e graça e misericórdia. E muitas das vezes, às vezes a gente está pedindo uma reforma na casa, a gente está pedindo diversas coisas para o Senhor, mas a gente não tem condições de passar pelo processo que aquilo vai nos gerar. E o que eu quero dizer com isso? Que eu orei para desfrutar disso, mas para eu desfrutar disso, eu preciso passar por um processo de construção dentro da minha casa. E vocês podem ver que eu tô meio fanha. Já tem uma semana que eu tô com a rinite atacada, muita dor de cabeça, nada melhora por causa do pó que tá fazendo aqui dentro. Eles estão construindo lá em cima, mexendo lá em cima, desce o pó todo para baixo. E como eu tenho rinite alérgica, principalmente a pó, isso tem me atingido bastante. A minha casa não para limpa, é pó por todo lado. Gente, sério, a estante dá pra olhar assim e ver branca de pó. Tudo. Aonde eu olho tem pó, tem sujeira. E esses dias eu parei para refletir. Uau, eu estou passando pelo processo da resposta de oração que virá. Será que eu estou pronta para isso? E eu avaliei meu coração. E eu comecei a agir intencionalmente para que eu esteja pronta para isso. Ou seja, eu limpei 3 vezes a estante e tirei pó. E eu não reclamei disso. Chegou uma hora que ela estava cheia de pó e eu escrevi glória a Deus na estante com o pó ali. Escrevi glória a Deus e agradeci o Senhor. E eu falei, Senhor, eu vou agradecer a Ti por cada pó que está sendo levantado nessa casa. Porque esses pó que estão sendo levantados e que está pegando o ambiente todo é o pó da graça de Deus que está sendo derramado sobre a minha família. Porque nós vamos ter resposta da oração que tanto pedimos. Há 3 anos temos pedido provisão disso para Deus. Há 3 anos. E hoje a resposta tem chegado. E como é que eu vou agir diante? Como é que você vai agir diante do processo da resposta? A resposta ela vem, mas ela não vem de imediato. Ela passa por um processo. Para que eu olhe e falo, esse quarto foi resposta de oração. Esse ambiente, essa casa, essa amplitude no meu lar foi resposta de oração. Para que eu chegue a esse ponto, eu preciso passar pelo processo. E como é que eu vou passar pelo processo? Murmurando? Reclamando? Reclamando da minha saúde, reclamando do pó da minha casa, reclamando da bagunça, reclamando do cimento que tem que subir, tem que descer e de tudo que está envolvido uma construção? Não, eu preciso escolher passar por isso louvando a Deus. Louvando a Deus porque Ele está me concedendo graça e misericórdia. Ele está me dando provisão para que eu tenha condições de fazer aquilo pelo qual eu tanto orei. E esses dias eu lembrei muito do pessoal, do povo passando pelo deserto. Do povo de Israel passando pelo deserto. E aquele povo, eles oram. Eles oram intensamente para o Senhor tirar eles daquele meio de escravidão. Então o Senhor vem e envia Moisés como o processo da resposta de oração. Moisés não é a resposta de oração. Moisés é o processo. Moisés é o enviado para levar aquele povo até a resposta de oração. E qual era a resposta de oração daquele povo? A terra que emanava leite e mel. A terra onde eles viveriam como livres. A terra onde eles poderiam plantar e colher e trabalhar para eles mesmos.
A terra que emanava leite e mel era a resposta de oração. Mas para que eles chegassem a desfrutar da resposta de oração, precisariam passar por todo um processo com Moisés. E o resto da história, eu e você, se você lê a Bíblia, provavelmente você já sabe. Eles passaram por esse processo murmurando, reclamando, questionando a Deus, e durante esse processo eles tiveram que parar várias vezes. E nesse processo que eles tiveram que parar, levou 40 anos para eles chegarem aonde eles poderiam ter chegado muito antes. E essa palavra me fez eu refletir muito sobre o que eu estou vivendo e o que muitas pessoas podem estar vivendo nesse momento. Talvez você esteja no processo da resposta, talvez você esteja passando pelo processo que vai te levar a desfrutar da sua resposta de oração e, diferente de mim, você não tenha tido a perspectiva de que você está no processo. E que se você passar por esse processo reclamando, murmurando, isso só vai atrasar o seu processo. Eu tenho certeza que se eu passar por esse tempo de construção, murmurando, reclamando, questionando, ao invés de agradecer, eu vou demorar ainda mais um pouco para subir. Eu acredito que aí as coisas começam a dar errado, começa a haver empecilhos, por quê? Porque a nossa boca começa a profetizar maldição dentro do nosso lar. Meu Deus, nada dá certo, isso não vai logo, isso não vai para frente, e nisso realmente não vai. E nisso realmente o que tem que acontecer não acontece. A resposta vem, ela precisa de um processo para que você desfrute da resposta de oração de fato. Mas às vezes a gente se perde nesse processo e a gente não consegue chegar a desfrutar da resposta de oração por falta de olhar para as coisas de uma perspectiva diferente, de olhar para as coisas da perspectiva da graça de Deus sendo derramada sobre a nossa vida. Às vezes você tem pedido para Deus, o homem de Deus, tem pedido que o seu marido se torne um homem de Deus. Talvez você tenha dobrado seu joelho e pedindo: Senhor, faça que o meu marido tenha sede de ti, que o meu marido te deseje, que o meu marido queira viver para a obra. E aí, quando o seu marido começa a se dedicar mais a Deus, mais às coisas de Deus, ele começa a ficar menos tempo com você e mais tempo lendo a Bíblia. Isso começa a gerar um desconforto em você. Mas é necessário que nesse processo ele se dedique a se alimentar da Bíblia, até que ele esteja alimentado e ele possa equilibrar a vida dele espiritual com a vida dele como marido. E aí você vê o seu marido noites adentro, levantando de madrugada para orar, lendo a Bíblia mais, você vê ele se envolvendo com as coisas da igreja, aí você olha para ele e diz assim: você não tem mais tempo para mim? Você não me ama mais? Você não quer mais saber de mim? E aí, você não para pensar que você orou por isso. Você orou por isso. E agora você está reclamando da resposta que veio. Por isso que antes de fazer uma oração, a gente precisa ter percepção do que a gente está pedindo. Quando você pede unção para Deus, o que ele vai fazer com você é te esmagar. Porque para ter unção é preciso passar pelo esmagamento. A azeitona, antes dela passar pelo processo de virar o azeite puro, ela é prensada, esmagada. Então você ora: Senhor, derrama unção. Na realidade, o que você está pedindo é: Senhor, me esmaga. Senhor, me prensa. É isso que você está pedindo. Quando eu dobrei o meu joelho e falei: Senhor, eu quero terminar a minha casa lá em cima. Senhor, eu quero ter um quarto para mim e para o meu marido. Senhor, eu quero ampliar a nossa casa. Eu quero que tenha mais espaço. Eu quero subir e ter a nossa privacidade. Quero que as meninas tenham o quartinho dela. Eu quero poder desfrutar da totalidade da minha casa. Quando eu fiz essa oração,
Na realidade, eu estava pedindo, Senhor, eu quero quebradeira lá em cima, eu quero reboco acontecendo, eu quero massa passando por essa sala, eu quero pó saindo pelas janelas da casa, eu quero a casa coberta de pó porque eu sei que algo está sendo construído lá em cima. As coisas não acontecem magicamente. Então, se você tem pedido para Deus nas suas orações unção, o que você está pedindo é passar pelo processo de esmagamento. Se você tem pedido para Deus tirar coisas de você que não provém dele, pode ter certeza que tem muitas coisas que você vai se assustar durante o processo que estão sendo arrancadas de você. Vestimentas que você vai se ver e não vai poder usar mais, porque o Espírito Santo está dizendo para você. Pessoas que vão te confrontar no seu caráter, porque se você quer que as coisas que não são de Deus e que não provém de Deus saia de você, você precisa ter consciência daquilo que não é de Deus em você. E talvez o Senhor envie pessoas para falar isso para você. Olha, isso que você está fazendo não condiz com a palavra de Deus. Olha, essa forma que você está se vestindo, a forma que você está caminhando, a forma que você está falando, não condiz com o que Deus quer de você. E aí você vai ficar brava, magoada com a pessoa? Foi você que pediu em oração por isso. Quando você pede para Deus que você seja como Ele nessa terra, Ele vai transformar o seu caráter. E muitas vezes você vai ser confrontada no seu caráter. Quando você pede para Deus mais paciência, Ele vai te colocar em ambientes que você vai precisar exercer essa paciência. Se você pede para Deus ter um coração mais bondoso, Ele vai te colocar em ambientes que você tem oportunidade de expandir bondade, de ser generosa. O Senhor vai te colocar em ambientes que você vai poder doar e ser generosa para com essas pessoas. Então, muitas vezes, a gente faz a oração sem ter discernimento do que estamos pedindo. A palavra do Senhor também vai nos dizer que para nós rendermos um culto racional ao Senhor. E o que é um culto racional? Não é você dobrar o seu joelho e começar a orar, sem nem saber pelo que você está orando, sem ter consciência do que você está pedindo. Porque se você não tiver consciência do que você está derramando diante de Deus e pedindo para Deus, durante o processo pode ser que você caia. Pode ser que você não passe. Pode ser que você fique preso no processo, assim como o povo de Israel ficou preso no deserto 40 anos. Se você tem pedido para Deus transformar o seu caráter, talvez você fique preso muito tempo em coisas repetidas. Sempre as pessoas falando a mesma coisa para você. E você não sai desse ciclo. Você olha e você está sempre vivendo o mesmo ciclo, as pessoas sempre estão falando a mesma coisa e você tenta mudar e não consegue, porque talvez você não esteja com os olhos no processo e entendendo que você orou por isso. E tendo o coração rendido em gratidão. Senhor, obrigada por essa pessoa que veio me confrontar. Eu sou grata porque ela é a resposta da minha oração. Ela faz parte do processo da resposta da minha oração. E eu quero poder desfrutar da minha oração. Eu quero poder desfrutar de um caráter parecido contigo. Eu quero poder desfrutar de um esposo que está rendido aos teus pés. Que a gente possa estar atento aos processos que estamos vivendo e ter entendimento de que muitas das coisas que estamos vivendo hoje faz parte do processo de oração que fizemos. Porque quando nós estamos desfrutando, é fácil a gente olhar e falar: hoje eu estou desfrutando de oração que eu fiz. Hoje eu estou desfrutando daquela oração que eu tanto clamei. Quando a gente está desfrutando, é fácil a gente olhar e falar: isso é resposta de oração de Deus na minha vida. Sabe, é muito fácil eu olhar para minha casa sem estar atenta no processo, olhar depois que a gente terminar e subir, que eu já estiver deitada lá no meu quarto e não tiver mais pó, não tiver mais quebradeira.
não tiver mais construção, vai ser muito fácil. É muito mais fácil olhar nesse ambiente de desfrute. É muito fácil eu olhar lá no bem bom e dizer: nossa, isso aqui é resposta de oração. Mas o processo árduo também foi resposta de oração. Claro que ele era um processo, o desfrute ele é muito mais amplo e muito mais longo. Mas o processo, ele também é resposta de oração. Então que a gente possa entender que no processo nós precisamos render um coração grato a Deus. Que no processo nós precisamos estar com esse coração de gratidão e louvando a Deus. Mesmo que o processo seja árduo e difícil, mesmo que esse processo nos leve a andar no deserto, mesmo que esse processo nos leve a não poder trocar de sandálias, mas o nosso coração esteja grato, porque essas sandálias não se desgastam. Então que a gente possa refletir sobre isso, olhar para a nossa vida hoje e avaliar os processos que estamos vivendo e ver se esses processos são respostas de oração e agradecer para que a gente venha a ser aprovado e desfrutar de fato da oração que fizemos. Amém? Esse é o vídeo de hoje. Quis trazer uma reflexão aqui para vocês a partir daquilo que eu tenho vivido na minha vida, a partir daquilo que eu tenho vivido na pele. E nos primeiros dias eu confesso para vocês que eu quase quis murmurar, mas aí eu olhei e falei: nossa, mas isso é resposta de oração. Eu orei por isso. Eu orei por isso, e por mais que eu não esteja desfrutando da forma que eu gostaria, que eu estou no processo da construção da resposta que virá, da resposta que já veio, mas que ela, sabe, se completará quando tudo estiver pronto. Eu pedi por isso, eu orei por isso, e o Senhor me concedeu. Então eu preciso agir de qual maneira? Com gratidão. Com gratidão diante daquilo que Deus está fazendo, com gratidão diante daquilo que Deus decidiu me proporcionar. Então que você também possa ter esse olhar. Espero que eu possa ter te ajudado a olhar dessa forma diferente para a vida, a olhar dessa forma diferente para aquilo que nós temos pedido diante de Deus. Avalie as suas orações. Avalie se você realmente está disposto a passar pelo processo daquilo que você tem pedido. E quando você estiver passando pelo processo, agradeça. Não agradeça só quando você estiver desfrutando, mas agradeça durante o processo. E esteja atenta. Esteja atenta para que o diabo não roube os seus olhos do processo, da resposta de oração. E você não fique preso nele. Você fique preso nesse processo por só murmurar, reclamar, assim como o povo de Israel fez no deserto. Eles não tiveram os olhos em Cristo, eles não tiveram os olhos fixos naquilo que Deus estava fazendo. Eles não tiveram os olhos fixos entendendo que o processo fazia parte da oração que eles tinham feito. E eles acabaram ficando 40 anos desnecessariamente naquele processo. Porque se eles tivessem rendido o coração deles ao Senhor em gratidão e visto tudo que o Senhor estava fazendo por eles e para eles durante o processo da resposta de oração, eles teriam chegado na terra prometida e desfrutado da oração muito antes. E alguns não puderam nem desfrutar, porque morreram no deserto. Eu espero que você não seja essa pessoa que morre no deserto, que morre durante o processo e não desfruta da oração que você fez. Então que a gente possa ter esse coração rendido ao Senhor e estar sempre alerta para que o diabo não nos roube até mesmo dentro daquilo que o Senhor nos entregou. Não façam das bênçãos do Senhor um fardo na sua vida e um motivo para te levar a pecar. Amém? Esse é o vídeo de hoje, e se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário para o vídeo ir mais longe, me ajuda aí, galera. Deixa seu comentário, curte, comenta, compartilha e faz tudo o que precisa ser feito para me ajudar no canal, fazer com que o canal cresça cada vez mais e essa comunidade se torne uma comunidade de mulheres fortes que amam ao Senhor e
Muito obrigada por você estar até o final me ouvindo. Espero que eu possa ter sido bênção para a sua vida. Tchau e até o próximo vídeo.